Olá pessoal, eu sou o Vinícius, um dos editores do Pad Papers, que você conhece bem, e hoje estou aqui com a doutora Sabrina para a gente falar de um tema delicado em pediatria, que são os maus tratos contra crianças e adolescentes. Fala, Sabrina. É isso mesmo. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trazer esse tema que é bem impactante, na verdade. Muitas vezes a gente não discute, né? Tem medo quando suspeita, tem medo de mexer, né? Mas pode mudar o curso aí da vida de uma criança significativamente. Inclusive porque existem vários tipos de violência, de maus tratos, que às vezes a gente esquece que existe, né? Sim, exato. A gente acha que nem é maus tratos e é. E por falar nisso, qual seria então a definição de maus tratos, né? O maus tratos, ele engloba, né? Aliás, primeira coisa, antes de defini-lo, lembrar que é crime. Sim, né? Os maus tratos é uma ação de crime, né? Engloba várias atitudes, né? Que a gente pode depois estratificar e classificar contra a criança e o adolescente, né? Que fere tanto fisicamente, mas pode ferir em outras vertentes. Pode prejudicar o seu desenvolvimento, Sim. pode prejudicar a parte psicológica. Sim, então, a gente sem pode dúvida. ter várias vertentes. Então, são ações geralmente causadas, né? Por alguém que conhece a criança ou por alguém que tem uma certa autoridade com aquela criança ou que aquela criança confia e que pode causar algum tipo de violência de determinadas formas aí. Sim, sim. E aí até tem aquele manual dos maus tratos, né, do Ministério da Saúde, que eles separam, né, os maus tratos em formas, né? Quais seriam as formas principais, Sabrina? Então, quando a gente fala em maus tratos, geralmente vem na cabeça a coisa da violência. Bateu, né? Derrubou. Mas a gente tem que lembrar que tem sim a violência física. Sim, tá lá dentro, né? Tá lá dentro. Aí depois outra coisa que se lembra também é a violência sexual. Né? Que a gente sabe que... E essa geralmente é uma das piores, assim, relacionadas ao que a criança conhece, ao que o adolescente conhece. Primeiro tem um vínculo de confiança para depois ter o abuso em si. Sim, sim. Né? Em geral então, é alguém da família, né? Alguém próximo, alguém né? próximo da família que tem aquela convivência, né? Exato. Voltando na física, pensando na física, a gente tem a específica do bebê, né? Que é a síndrome do bebê sacudido, shaking baby, né? que pode trazer diversas lesões específicas, né? Mas tem outras formas que muitas vezes são esquecidas, né? Tem muitas formas que alguns de nós já podem ter presenciado com muita frequência, como os maus tratos da parte psicológica, o bullying. Sim. Né? Então, às vezes a família tem uma criança que tá acima do peso, tem uma criança que tem um desenvolvimento um pouco mais lento, e aí todo mundo ali daquela família fica, né? Isso é um tipo já. É uma violência, isso pode causar um dano no futuro. Sim. Né? Como pode ter as torturas psicológicas, né? Olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo com você. Então, mas não é lembrado. Outra forma que é menos lembrada ainda é a negligência. Porque não é só o agredir, é o ato da omissão. Omissão total. O você não fornecer para a criança o que ela precisa de básico, né? Então, ela precisa de alimentação, ela precisa de cuidar da saúde. Dar, né? Isso tendo dinheiro para dar, não tendo condição. Né? Mas, às vezes, existem, e não é incomum a gente saber de casos da realidade, de famílias que têm condição, né? E que privam a criança, negligenciam, deixam largada, né? Aliás, eles costumam cair muito em questão de prova, falando, a criança tá com a roupa suja, mal cuidada, né? Mas é um tipo de violência que a gente esquece, né? Sem dúvida. E tem um outro tipo particular, e esse é muito peculiar e demora, não é um diagnóstico clássico, que é a síndrome de Munchausen por procuração, né? Em que um cuidador próximo vai simular ali alguns sintomas. Ou até provocar, né? Até provocar, então, às vezes uso de medicamentos, uma história de uma doença que não fecha, né? A criança tem uns sintomas que pra gente não chega em doença nenhuma, né? Que não bate com a faixa etária, que chega convulsionando e aí você não fecha. O que aconteceu? O que aconteceu aquela história? O irmão de
3 meses e dei um soco na cara dele. Coisas desconexas, né? Exato. E essa de Munchausen, ela realmente é um diagnóstico praticamente de exclusão. Quando a gente exclui qualquer doença, assim, a gente pensa primeiro que é uma doença rara que a criança tem, que é algo que a gente não está descobrindo. Mas quando a gente vê que não tá ali... E sabe uma particularidade? Que geralmente o cuidador desses casos de Munchausen, ele parece muito cuidadoso mesmo. Isso. Ele parece que tá preocupado, que quer saber, só que ele sempre quer mais exames, quer que investigue. Né? Então é um sinal de alerta ali. E o curioso do Munchausen é que o nome se refere ao Barão de Munchausen, né? Exato. Que é um livro onde você tem o Barão de Munchausen, que é um grande contador de mentiras, né? Assim, os poucos casos que eu acompanhei de Munchausen, a família não via a intenção do maltrato. Era um distúrbio psicológico grave da família. Sim. Eu já tive caso nas assim. Nas 2 vezes foram famílias de pai e mãe com uma idade mais avançada, que tinham um filho, tiveram um filho com mais de 40 anos, né? E que tinham um excesso tão grande de preocupação, zelo, né? Com a criança, com medo de que ela tivesse uma doença, né? Porque se você abrir o Nelson ali, você pode ter 1 milhão de doenças, né? Então, doenças não faltam. E hoje em dia o Google tá aí, né? Então... Exatamente. Então, doenças não faltam. Então, o medo da fragilidade da criança, então, nunca seguros em relação à saúde da criança, nem minimamente, e sempre querendo que o médico faça mais algum exame, porque existe uma doença que o médico está escondendo deles. Exato. Assim, é uma paranoia, é uma loucura, né? Na verdade, é o distúrbio. É um distúrbio psiquiátrico, né? O fim dele é uma forma de maus tratos com a criança, mas dúvida. O começo dele é um distúrbio psiquiátrico da família. Realmente exato. Eu tive um único família, caso, né? Que eu acompanhei do começo ao fim. E realmente, nesse caso... era uma família só com a mãe e ela tinha uma preocupação, um zelo, né? A gente via, mas quem a gente tem que tratar, né? E olhar ali era a mãe. A mãe e a criança, né? É a criança, né? É o binômio. É o binômio, exato. Na verdade, na pediatria, muita coisa é o binômio, né? Das 2 vezes que eu acompanhei mais de perto, nos 2 casos foi a mãe. E o pai, ele não conseguia identificar, se posicionar. Ele entendia que a mãe estava exagerando, mas ele não queria entrar em conflito com a mãe. Então, na nossa frente, ele falava, não, meu filho não tem nada. Mas na frente da mãe, ele concordava. Porque aí já era uma relação familiar onde o pai também não conseguia ter a capacidade de mostrar para a mãe, olha, você... está indo pelo caminho errado. Enfim, isso prejudica a criança, né? Muito difícil, né? Muito difícil. Muito difícil. Mas assim, a gente está lá no plantão, chega uma criança que acende uma luz pra gente. Pô, será que essa criança está sofrendo maus tratos? Quais seriam os sinais, Sabrina, pra gente se preocupar da criança estar sofrendo maus tratos? Então, depende muito da faixa etária, né? Da criança. Então, lembrar histórias estranhas, eu costumo resumir. Histórias que não bate. Stranger Things. Stranger Things. Aquele bebê, um bebezinho de 1 mês de idade que caiu rolando da cama. Né? A gente pulou do berço, né? Pulou do berço. 1 mês de idade. Né? 1 mês de idade, entendeu? A criança que nem anda ainda, nem engatinha, virou a panela do fogão em cima dela. Entendeu? Coisas que não bate com o desenvolvimento. Ou uma criança menor bateu ao ponto da criança ficar toda arrebentada. Pois não tem... O trauma não condiz com o que você está enxergando ali no exame físico. Isso. Ou uma demora. Fala assim, tipo olha, Cazuza, a criança... Né? Suas ideias não correspondem aos fatos. Pois é. O tempo não para. Pois é. Ou uma história que... uma demora na procura. Fala assim, olha, a criança tá meio caidinha, meio estranha. Faz 2 dias que a criança não quer comer. Uma negligência ali associada. Então... Ou, no caso da criança maior, a gente pode sentir, lógico, que tem crianças que são mais tímidas, tem crianças que são mais extrovertidas,
Mas nos casos em que eu tive suspeitas, assim, na minha experiência, você vê aquela criança bem acudida, não é nem tímida. Você sente, às vezes, ela com medo, né? De que você chegue perto, de que você examine, né? De que pergunte alguma coisa pro pai ou pra mãe, né? Ou na criança maior ainda, que tem uma mudança, não precisaria nem ser na emergência, numa consulta de rotina, né? Tá sofrendo um abuso psicológico, um bullying. Aí é uma criança que estava acima do peso e de repente entra num caso que começa a emagrecer, entra numa anorexia. Vai para outro extremo, né? Vai para outro extremo. Então depende muito da faixa etária, mas o importante é a gente estar de olho ali na anamnese, se tem lógica tudo que está sendo ali falado e bate ali com a criança. A história tem que encaixar, né? A história tem que encaixar. Se tem uma pecinha ali que tá estranha, tem um sinal de alerta. E aí a gente vai buscar alguma coisa no exame físico, né? Existem achados no exame físico que podem confirmar, ou confirmar não, mas apontar para maus tratos? É que nem você falou, a criança pequena, menorzinha, de 3 meses, bateu no irmão, o irmão tá todo socado, não tem capacidade de fazer aquilo, né? Uma queimadura, a gente tem aquela queimadura que a gente fala em luva, né? Que é a queimadura que a gente entende que usaram um recipiente, colocaram um membro da criança, então tem um desenho típico. Cigarro. Marca de cigarro. Marca de cigarro. Muitos hematomas, até em cicatrização em períodos diferentes, né? Então a gente fica ali de olho. Se a gente tiver... Aí tem a particularidade do maus tratos, violência, síndrome do bebê sacudido. Sim. Né? Que aí no próprio exame físico, se a gente pudesse estar na suspeita, faz um fundo de olho, a gente pode fazer exames complementares, ok. Mas a gente vai ter uma hemorragia retiniana causada por aquele impacto. Esse é praticamente patognomônico, né? Praticamente. Você tem um lactente, a história clássica é o lactente chega comatoso no plantão. Comatoso, rebaixado. Sabe o que aconteceu, estava chorando muito, parou de repente. Parou de repente. Geralmente é o pai, a gente não sabe se é um pós-ictal ou se é um... O pai ficou sacudindo a criança para ela parar de chorar. Sacudindo a criança, faz aquele movimento. Esse movimento acabou causando lesão cerebral e no fundo de olho. Porque a gente tem que lembrar que o cérebro ali, o encéfalo, tá solto, né? Então vai batendo na calota craniana e vai fazendo esse mecanismo. E aí hemorragia retiniana, né? Aí você vai lá no fundo de olho, hemorragia retiniana, aí não tem dúvida, né? Aí não tem dúvida. Síndrome do bebê sacudido, né? Agora, infelizmente. Você tocou num ponto também. Exame complementar pode ajudar de alguma maneira? Pode ajudar. Qual o exame? Se a gente for pensar na síndrome do bebê sacudido e a gente faz uma tomografia, a gente também vai ver hemorragia subaracnoide, porque a gente vai ter lá o sangramento também. Muito bem. Se a gente tiver suspeita de fratura, né, às vezes você vai fazer um raio-x, uma radiografia. Primeiro, você acha a fratura suspeita daquele momento e acha outra fratura que está em momento antiga de cicatrização. Ou fraturas não típicas, né? Então, uma fratura de osso longo na criança, a fratura espiralada, a fratura de costela, né? Que pode ter segurando a criança aqui e ter a fratura da costela, tem bem típico, né? Nas regiões. Então, existem exames que podem nos apontar, né? Algum tipo aí de suspeita, aumentar a nossa suspeita, né? E quando a gente suspeita, a gente tem que fazer o quê? Isso é fundamental. Não precisa você confirmar. Não precisa você ter certeza. Você suspeitou que uma pecinha não está dentro do lugar, você tem que notificar. Sim. Né? Aí tem muita gente que fala assim, mas quando a gente olha, né, nos manuais, por exemplo, o manual do Ministério da Saúde, né? Você fala, nossa, mas se eu falar para a família, é capaz que eu apanhe, é capaz... Mas geralmente, não sei no serviço de saúde que você trabalha, mas no serviço que eu trabalhei, né, a gente tem toda uma rede. Sim. Né? Então, a gente tem assistente social, a gente tem equipes direcionadas a isso para que a gente possa fazer uma notificação em conjunto, mas o que a gente não pode deixar é de notificar essa suspeita e de começar a investigar e de notificar o conselho tutelar, né? E se for um caso de um abuso físico importante, que a criança corre algum risco de vida, isso é até indicação de internação. Sim. Para proteger a criança. Para proteger a criança. Essa criança não pode ter alta enquanto a gente não tiver garantia de que ela está em um ambiente seguro. Já aconteceram situações de que o pai é o agressor, né, do abuso físico, da violência. A mãe não, mas a mãe não consegue viver numa outra casa, não tem uma outra condição independente do pai, e essa criança tem que ficar internada. Para protegê-la, né? Então a gente tem que... Suspeitou, a pecinha não está encaixando, né? Se for uma suspeita muito significativa, então, né, uma hemorragia retiniana,
vai ter que notificar, né? Vai ter que afastar o risco dessa criança, né? Porque, querendo ou não, infelizmente, é o que a gente começou no começo. É um assunto forte, porque um abuso físico pode levar a um óbito. É lógico. Né? Então, um bebê que já foi sacudido de uma forma que levou a uma hemorragia retiniana, né? O que impede do agressor, numa hora de irritabilidade, que a criança jogar, tirar essa criança de algum lugar? Não impede. Então, suspeitou. Às vezes um caso de alcoolismo, né? De alcoolismo, drogas. Exato. Entendeu? Isso é muito frequente. Então, suspeitou, tem isso que notificar. Porque eu acho que as pessoas, muitas vezes, podem ter na cabeça que tem que ter certeza do maltrato, mas não. Certeza ou suspeita. Tem que notificar. E, na verdade, até como cidadãos, independente de médicos, se a gente tem uma suspeita, né, da vizinhança, apartamento, tá ouvindo alguma coisa, existem hoje, né, canais em que você pode ligar de denúncia anônima para que seja verificado. Né? Então, é importante que... Diz que denúncia. Diz que denúncia. O importante é que a gente notifique, é melhor que a gente notifique que isso seja descartado do que a gente seja omisso, né? Sim. E essa criança tenha sequelas graves, né? Não, e uns detalhes interessantes aí, né? Assim, existe a denúncia, né? Que você falou, como você falou, qualquer um pode fazer, mas a gente, como médico ou os professores, né? No nosso caso a gente é médico e professor, dupla falta. A gente não pode fazer denúncia, a gente tem que notificar. Exato, notificação, ficha de notificação. Mostrar a sua cara lá, né? Olha, eu tô notificando. A gente tem que escrever, tem que preencher a ficha. Exato. Mas eu acho que o que tem que ficar claro para a família, e certamente esse é o nosso objetivo, a gente quer ajudar a criança. Proteger a criança. O notificar não quer dizer que ninguém vai ser preso, nada disso. Você vai notificar o conselho tutelar, que tem toda uma, né? Todo um script ali para ser seguido. Para ajudar essa família. Exato. Eles vão no local que ele mora, eles vão averiguar o caso. Eles vão entrar em contato com a gente de novo. Eu cheguei a ser convocada uma vez pela polícia para conversar sobre algumas lesões que eu tinha achado na paciente, que eu encaminhei para o Serviço de Referência de Abuso Sexual aqui de São Paulo. E eu fui chamada depois para esclarecer, para avaliar, né? Porque a gente atende clinicamente a criança, mas a gente percebe o entorno, né? Do antes da gente notificar, do comportamento e tudo. Então, a gente também pode ser chamado para esclarecer mais. Pode. Né? Mas o objetivo é sempre ajudar, proteger, né? proteger a criança. Que é uma forma de passar para a família que você vai fazer a notificação. Exato. Né? Você falou, vão me matar lá, vão me bater, vão me linchar. Não. Tem muito aluno que pergunta disso pra gente, né? Falando, mas eu não vou, se eu notificar... Eu falei, gente, mas isso é a proteção da criança. Da criança. Na verdade, isso é obrigação nossa. Exato. A gente suspeitar e não notificar, a gente está infringindo o nosso juramento e a lei. Sim. Né? Então, a lei é de âmbito nacional, né? Sim. Em qualquer local do Brasil. Qualquer local. E, a princípio, todo local do Brasil, todo município tem o seu próprio conselho tutelar. Né? Então, você vai fazer a notificação para o conselho tutelar. Tem todo um fluxograma daquele município. Isso é uma dúvida também, Sabrina, que muita gente tem. Eu preciso... fazer uma denúncia na polícia. Não, você não precisa abrir um BO, nada disso. Você tem que fazer a notificação para o conselho tutelar e o conselheiro tutelar é que vai tomar as medidas. Vai fazer toda a cadeia ali de... Exato. Preciso levar na delegacia, ok, ele que vai levar. Você precisa fazer a parte clínica. Isso, a clínica e a notificação. E a notificação. Porque se você não fizer... prisão perpétua, e aí dali né? pra frente... Se você não fizer, você pode tomar uma multa, né? Pode. Uma multa pesada, né? Mas é isso mesmo. Né? E é o que eu sempre friso. Da prática e da prova, suspeitou, notifica. Exato. Suspeitou, notifica. Não tem essa coisa, tem que confirmar. Acho que pode ser, acho que não pode ser. Não, suspeitou. Né? O menos pior que vai acontecer é você ter suspeitado e não ser. Exatamente. Então, você notifica para ajudar a criança. Existe uma multa que muito mais para estimular as pessoas do que para dar medo, né? Assim, já que você está com medo de notificar, então tenha medo de tomar a multa. Então vamos notificar, mas... Quando pega no bolso, né? O objetivo é ajudar aquela criança. Então acho que a gente tem que ir por esse caminho para ajudar a família e mostrar para a família que você está com eles, porque você quer ajudar a criança. Exato. Né? E às vezes a família de fato está precisando de uma ajuda, tem um problema de droga, de alcoolismo, que pode ser trabalhado, né? Exato, perfeito. Essa é a ideia. É isso mesmo. Proteger as crianças. Exato. Mas é isso. Pessoal, obrigado por estarem conosco e nos vejam por aí. Tchau, tchau. Tchau.